Olá, nesta aula a gente vai falar, de um mecanismo de segurança. Nesta aula sobre demanda 13, que é o mecanismo da criptografia. A gente começou a falar na aula passada sobre esse conceito, mas a gente abordou uma visão geral do que é ela e a gente vai falar nessa aula os tipos de criptografia que existem, né? São definir, né, distinguir esses dois grupos, que você pode ter a criptografia por simetria e a criptografia por assimetria. Então são dois tipos de criptografia existentes. A gente vai também ver hoje o conceito de centro de distribuição de chave. É como se fosse um recurso, né, que você acessa através de um servidor de segurança para que a comunicação entre dois computadores, entre dois hosts, seja segura. Nesse caso, a troca de mensagem, porque eles vão trocar chaves de segurança a, entre a mensagem que é codificada. Né? Tem uma mensagem que é codificada e tem uma chave para você enviar junto, para você validar o algoritmo, tá? E a gente vai saber também usar o contexto de estratégia híbrida, que envolve justamente o conceito de criptografia simétrica e assimétrica. Bom, então a gente viu na aula passada, né? A gente vai contextualizar aqui que criptografia é um mecanismo de segurança. Isso significa dizer que quando eu falo de mecanismos de segurança, eu estou me referindo justamente a um processo de segurança, né, na rede. E quando a gente tem um computador comunicando com outro computador, isso pela rede, né, pela rede mundial de computadores, né, no caso a internet, a gente corre os riscos de ameaças, nesse caso de invasores. E a criptografia é uma maneira de você é, fazer um processo de segurança entre a comunicação, entre a troca de mensagens desses dois computadores. A criptografia, ela ajuda, por exemplo, a ter uma melhor confidencialidade dos dados, a ter autenticidade e também tem um conceito de integridade, que a gente viu isso como os pilares eh, da segurança da informação. Além de tudo, tem um não repúdio, porque aí, nesse caso, se você eh, tem a credencial em um sistema, os dados são íntegros e que você não consegue alterar, nesse caso, não tem como, depois que você loga, dizer que não foi feito aí a questão de não foi enviado por você. Então, tem justamente a garantia. Então, de acordo com o que a gente viu na aula passada, sobre os conceitos básicos de criptografia, ele tem dois processos. A criptografia é uma mensagem que você envia, tem um algoritmo que vai pegar esse texto, é a mensagem propriamente dita, e esse texto vai lá para o salvo, né? Nesse caso, ele é cifrado. Então, existe um texto que você envia, o algoritmo de criptografia, e aqui o texto é cifrado. Então, esse processo é chamado de cifragem. É o processo que converte o texto original, comumente chamado de plain text, para um texto cifrado ou criptografado, que é ilegível. Você não consegue identificar esse texto, né? Não consegue entender o que está sendo dito lá. E a decifragem é o processo inverso. Você recupera esse texto original através do mesmo algoritmo, só que agora você vai fazer o processo de descriptografia, que é pegar o texto anterior, nesse caso o texto cifrado, para o texto original. Isso aí, nesse caso, vai permitir com que evite ameaças de invasores, né, nesse caso, e observe justamente as mensagens que são salvas, nesse caso, e são ditas na rede. Tá? Há vários outros termos ligados aqui à criptografia. Por exemplo, existem alguns estudos, por exemplo, na área da matemática, computação e da psicologia também, que é chamada aqui das áreas interessantes aqui de criptografia, que é a citologia. Aí é só uma curiosidade, né? E existem técnicas que envolvem a criptoanálise. Criptoanálise é basicamente técnicas que vai decifrar um texto sem conhecimento ou método de criptografia ou das chaves empregadas. Então, essa criptoanálise serve justamente para pegar um algoritmo, por exemplo, estudar, por exemplo, o processo de segurança, a questão de se consegue burlar, né, nesse caso, o sistema. Então, isso tem muitas áreas de pesquisas, né, por exemplo, de segurança, principalmente na área de computação, em mestrados e em doutorado também, que usa a criptoanálise.
E esses algoritmos de criptografia têm processos relacionados, né, à cifragem e à decifragem durante, né, no caso tem um algoritmo que cifra e um algoritmo que decifra. E todos eles têm um parâmetro, geralmente, ou um ou dois parâmetros. O primeiro parâmetro geralmente é o texto que você envia, e o segundo parâmetro é a chave, que é a chave de segurança. Porque nesse caso, se for aberto, por exemplo, uma ameaça, né, por exemplo, consegue identificar a técnica, né, do algoritmo que é utilizado e conseguir decifrar a mensagem. Então ele precisa de uma chave de segurança. Então os algoritmos de criptografia eles são públicos, a gente pode utilizar, eles estão disponíveis, eles podem ser utilizados por qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa poderia aplicar o algoritmo propriamente dito, né, em um texto cifrado e decifrar ele, obter o texto original. Porém, a gente consegue acessar, a gente só consegue ter acesso, né, entre esses dois computadores através de uma chave, né, de um key ou uma senha, que é como se fosse uma espécie de uma senha, propriamente dito, em que ele vai ter justamente entre o emissor e o receptor dessa mensagem. Então, isso justamente vai verificar aí a chave, que é a única informação que deve ser protegida. O problema disso é que, nesse caso, existe, por exemplo, um exemplo de criptografia aqui. Vamos supor que Maria vai se comunicar com João e eles querem manter um assunto em segredo. Então, para que essa mensagem seja enviada, por exemplo, olha só, a mensagem é: queridos, a chave da casa vai estar embaixo do tapete. Aí tem um algoritmo de criptografia e eu preciso de uma chave para que essa mensagem seja criptografada. Então, uma vez que essa mensagem é criptografada, essa mensagem é enviada para o seu receptor e o algoritmo vai descriptografar através de uma chave, a mesma chave. Esse exemplo aqui que eu estou mostrando mostra um exemplo de criptografia simétrica. Eu uso apenas uma chave e essa chave é comum para tanto o receptor como, no caso, o emissor como o receptor. Então, tanto o receptor vai decifrar a mensagem cifrada usando o mesmo algoritmo e usando também a mesma chave para obter a mensagem original. A grosso modo, nós temos justamente a criptografia simétrica, que você usa uma chave secreta, e a simétrica usa também uma chave secreta, mas também uma chave pública. É como se fosse, na simétrica, apenas uma chave que serve tanto para o emissor como para o receptor, e a assimétrica acontece justamente com duas chaves, sendo que é uma chave pública e uma chave privada, certo? Então, cada usuário tem uma chave na hora da mensagem exibida. Vamos fazer um exemplo aqui da criptografia por simetria. Vamos supor, nesse caso é parecido com aquela imagem que eu mostrei para vocês, né? Então, eu tenho aqui o texto, ele tem um algoritmo, então para ativar esse algoritmo, eu passo uma chave secreta. Esse texto ele é cifrado. No processo seguinte, eu vou ter justamente a mensagem, que é o receptor recebe essa mensagem, o texto está cifrado, o algoritmo ele vai pegar, vai ser ativado através de uma chave e vai ser exibido o texto original. Então, os algoritmos simétricos, eles utilizam a mesma chave. Essa chave é secreta para ambos os usuários. Nesse caso, é a mesma chave. Ele tanto cifra como decifra. O problema disso é que, nesse caso, eu vou ter problemas de segurança, né? Então, a chave ele representa um segredo que é compartilhado entre duas ou mais partes, que possa também outras pessoas saber essa chave e conseguir acessar essa chave e conseguir decodificar a mensagem original. Então, a chave secreta, ela tem que ser a mesma, tanto na cifragem quanto na decifragem. E pode haver uma chave compartilhada, que deve ser mantida em segredo pelos dois, ou até mesmo outros parceiros da comunicação. E, nesse caso, eles usam o mesmo canal de interação e vai ter essa troca de mensagens entre eles. O problema justamente é esse, porque pode ser que um terceiro, né, descubra essa chave e consiga acessar a mensagem e decodificar. Então, a necessidade de compartilhar, por exemplo, um segredo em cada parceiro é maior desvantagem aí na criptografia simétrica, porque para cada receptor, ou seja, vamos supor, eu estou falando com o João, então eu tenho uma chave secreta somente com o João, então eu tenho uma mesma chave com ele. E para Maria eu vou ter também uma chave que é comum para nós dois. Se eu quisesse outra pessoa conversando comigo, por exemplo, Ana,
também teria outra chave. Então, eu teria aí uma explosão de chaves, né? Por exemplo, João está conversando com Ana, está conversando com José, e ambas têm a mesma chave de comunicação, como se fosse um código secreto entre eles. E isso vai ter uma explosão de chaves, que é um problema também que acontece na simetria, na criptografia simétrica. Ou seja, nele, cada usuário terá que armazenar e gerenciar esses números de chaves de acordo com a quantidade de pessoas com as quais ele se comunica. Então, aqui a gente tem uma rede de computadores em que ambos estão comunicando entre si, porém, as pessoas que estão comunicando entre si, cada uma tem uma chave, né, entre elas. Isso vai ter um problema aí de gerenciar isso de acordo com a quantidade de pessoas com qual ele se comunica. Então, nós temos dois grandes problemas aqui na criptografia por simetria. A primeira dela é como é que a gente transmite, né, transmitir a chave de uma forma confiável entre dois pontos de um sistema distribuído, e como é que a gente administra o problema da explosão de chaves. Esses dois problemas aqui são resolvidos utilizando a criptografia por assimetria. A criptografia simétrica tem essa questão de você comunicar, isso se torna possível a comunicação confiável, obviamente, se esses dois pontos não forem invasivos, ou seja, não tiver problemas, muita questão de segurança, né, também, por exemplo, a privacidade desses dados não for tão assim necessária. Ela é mais rápida de se fazer porque usa a mesma chave para ambas as situações. E isso vai ter um ganho de um poder computacional maior. Também depende da chave. Se a chave também tem a quantidade certa de bits, né, então se a gente ampliar a chave, mais difícil vai ser para no caso, o invasor invadir o sistema, nesse caso, a ameaça de fora. Um exemplo bem simples disso acontece aqui, na criptografia por simetria. Neste caso, a gente tem aqui, esse aqui eu até fiz a parte de programação, vou mostrar para você um exemplo bem simples, bem baixo nível mesmo. A gente vai ter cada letra do alfabeto, ele é transformado aqui em uma outra letra. Ele é simétrico, inclusive, porque, por exemplo, o A ele se transforma em Y e o Y se transforma em A, que seria o processo inverso. O B se transforma em M, assim como o M se transforma em B. Então, ele muda, por exemplo, cada letra da mensagem e codifica para uma outra letra, né? Por exemplo, se eu mandasse essa mensagem, haverá prova surpresa hoje à noite, a mensagem fica dessa forma aí, indecifrável. Eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu compartilhar aqui outra janela. A questão eu vou compartilhar aqui, deixa eu ver aqui, o Visual Code. Eu já estou compartilhando aqui no meu OBS Studio, eu vou tentar compartilhar para vocês aí. Só um minutinho. Para mostrar como ficaria na prática isso, né? Então, deixa eu só... Eu fiz um exemplo bem simples, certo? De criptografia. Aqui usando a linguagem Java. Bom, então, vocês estão vendo aí a classe criptografia. Eu criei um método principal e tem dois métodos, que é um para verificar a chave, que ele recebe justamente aqui, ele é do tipo booleano, e o retorno é true ou false, né, de acordo com a chave que é passada. Aqui eu posso gerar uma chave aleatória, né? Isso aí pode usar outra API do Java para fazer isso, mas usar uma senha de 6 dígitos e uma senha bem simples nesse caso. Então ele está pegando a chave que é passada aqui e verificando se é igual. Se for igual, ele retorna true, se não for, ele retorna false. Esse aqui é para verificar a senha. E no programa principal verifica a senha aqui, se a senha for igual a true, então ele vai para a mensagem que é exibida em que a chave está correta. E a mensagem, vamos supor que eu consigo já fazer a comunicação entre esses dois computadores. A mensagem, vamos supor que seja essa, haverá prova surpresa hoje à noite. E eu uso o algoritmo de criptografia. Aqui, a win criptografia é justamente uma mensagem que ele é recebida e ele retorna uma string. Então, eu tenho aqui uma mensagem auxiliar. Eu somente para pegar a mensagem aqui e colocar em caixa alta, né? Usei aqui manipulação de string. Em sequência, eu transformei a mensagem num conjunto de caracteres, né, através de um vetor, né? Então, peguei uma string e peguei e organizei isso dentro de um array. E comparei justamente, né, com aqui um laço de repetição e verificando, por exemplo, cada letra
na posição I, ou seja, a primeira letra, né? Se é um A ou um B ou um C, que é um caractere. Se for igual, ele vai pegar justamente, vai modificar a letra e colocar aí justamente a letra correspondente com base naquela tabela que eu mostrei para vocês. Então, está aqui de A até Z, a mensagem é criptografada, e aí como está em vetor, aí eu preciso voltar para texto, né? Nesse caso para string. Aí eu peguei e percorri novamente o vetor e fiz uma concatenação da mensagem anterior, né? Que ele recebe o vazio, com o vetor na posição I. Então, eu retorno justamente a mensagem criptografada. Então, aqui a mensagem, vamos supor, seja essa, ele criptografa e depois, para descriptografar, a palavra é difícil, né? Descriptografar, a gente usa a própria chamada da função dentro dela mesma. Né? Não é recursividade, mas é a função inversa da própria função. Porque aí, nesse caso, você viu lá no mapa, na tabela, que um caractere refere-se ao outro. Obviamente, eu aproveitei o próprio algoritmo, a própria subrotina, para designar justamente o processo inverso. Mas se fosse, por exemplo, outras caracteres, né, diferentes, aí a gente teria que fazer uma outra função chamada de descriptografia. Então, só para a gente ver aqui um exemplo bem simples, bem baixo nível, rodando aqui no Java, a mensagem, ele vai, obviamente, a chave está correta, ele vai dizer que a chave está correta, e em seguida ele está aqui a mensagem criptografada e a mensagem descriptografada. Então, é algo que acontece, por exemplo, obviamente a gente está usando aqui apenas o console, né, o terminal, mas existe aí recursos por trás, né, da rede de computadores que faz esse processo. É só mostrando para vocês como é que acontece a questão da mensagem que é codificada, tá bem? Então, deixa eu só voltar para lá, para onde a gente estava. Bom, agora vamos explicar aqui o conceito do processo da assimetria, certo? Como é que acontece a criptografia assimétrica? A assimétrica, aqui eu vou ter uma chave pública, que essa chave pública, ela é obtida, na verdade, para acesso para todos, ou seja, todos que estão conectados a uma rede têm acesso a essa chave pública. Porém, nesse caso, eu não tenho um problema aqui com aquela superlotação de chaves, né, nesse caso. Mas eu só consigo acessar essa mensagem, o receptor, se eu tiver uma chave privada. Ou seja, só quem sabe essa chave privada é a pessoa que está recebendo. Então, cada pessoa vai ter uma chave privada, certo? Então, na criptografia, eu pego uma chave pública, ativo o algoritmo de criptografia e mando a mensagem cifrada. Em seguida, o texto que é cifrado, o receptor recebe esse texto, tem um algoritmo, ele é ativado com a chave privada, ou seja, exclusiva dela, e ele consegue decodificar a mensagem. Então, isso eu vou ter mais segurança, porque como a chave pública todo mundo consegue acessar, né, por exemplo, e o texto, por exemplo, vamos supor, a mensagem original, o que vale é justamente o texto que é o texto final, né, que é salvo, vamos supor, em um banco de dados, por exemplo. Então, esse texto, mesmo que eu consiga acessar o sistema, eu vou ter acesso ao texto cifrado e não o texto original. Então, vamos supor que isso aqui seja o que está sendo salvo no banco de dados. Então, eu só consigo acessar essa informação somente se eu tiver a chave privada, porque eu consigo, a partir do banco de dados, acessar esse texto e ativar o meu algoritmo somente se eu tiver essa chave privada. Então, os algoritmos assimétricos usam chaves relacionadas, porém distintas, uma para cifrar e outra para decifrar. Então, a chave que é usada para decifrar não pode ser obtida a partir, por exemplo, do conhecimento da chave de cifragem, que é a chave anterior. Então, nos algoritmos assimétricos, as chaves são sempre geradas aos pares, uma para cifrar e uma outra para decifrar. Então, a chave que é usada para cifrar a mensagem, ela é dita pública, porque ela pode ser divulgada através de um transmissor da mensagem. Então, eu consigo fazer não tem problema dessa mensagem ser exibida nessa chave, porque o conteúdo em si ele é cifrado logo em sequência.
O problema está no processo inverso, né? Quando quem recebe essa mensagem. Então, a chave que é usada para decifrar a mensagem é dita privada, ou seja, o segredo permanece diretamente ao receptor. Então, a chave privada ela é a única que é capaz de conseguir de decifrar a mensagem cifrada com a chave pública correspondente. Ou seja, somente o receptor é capaz de decifrar o que qualquer pessoa envia, né, nesse caso. Dessa forma, a gente vai ter aqui uma chave pública e uma chave privada. Aqui nesse caso mostra exatamente o processo, né, como eu falei, de decifragem à sua esquerda e a decifragem à sua direita. Então, na cifragem, o usuário original usa a chave pública do destino como entrada, ativa o algoritmo de criptografia, justamente com o texto original, então ele vai ter, pode ser dois parâmetros, né, nesse caso o texto e a chave, aí ativa o algoritmo e consegue cifrar o texto. Na decifragem, o usuário destino recebe essa mensagem cifrada e usa a chave privada, ativa o algoritmo e tem como sair daí o texto original. Então, como as duas chaves são usadas em contextos diferentes, não existe o problema aqui de manutenção e transmissão de chaves como existe na criptografia anterior, porque eu não preciso para cada receptor ter uma chave diferente. Então, no entanto, aqui os algoritmos de criptografia assimétrica também possuem seus problemas. O principal problema deles é o desempenho, porque por eles exigir um alto nível de processamento que torna mais lento os algoritmos simétricos. Né? Ele tem justamente esse problema de desempenho. Isso faz com que uma estratégia interessante seja justamente utilizar o conceito híbrido, né? Nesse caso, que daqui a pouco a gente vai falar dele. Visando justamente optar os pontos fortes de um, né? E reduzir justamente os pontos fracos de outros. Então, aqui é o conceito da criptografia por assimetria, certo? Então, a gente tem essas vantagens, mas tem também algumas desvantagens por conta do desempenho. Aqui você consegue perceber, né, por exemplo, uma breve comparação. Aqui apenas na simetria usa apenas uma chave, na assimetria utiliza um par de chaves, nesse caso. O desempenho no simétrico é melhor porque usa apenas uma chave, então isso aqui vai ter uma melhor vantagem. Mas no assimétrico ele tem um desempenho pior. Mas ele é mais seguro, obviamente, né? Então ele necessita de proteção para a chave, sim. E aqui é apenas para a chave privada, porque ninguém deve conhecer essa chave privada. A pública, por sua vez, pode ser de conhecimento de todos. Bom, vamos falar agora um pouco também no processo de centro de distribuição de chaves. A gente viu que na criptografia por simetria, o grande problema é a distribuição das chaves secretas, né? Então, na simetria, eu tenho várias chaves e isso permite que essa distribuição ela ocorra, né? Tem uma insegurança aí nesse processo, porque acaba que cada receptor eu preciso de ter uma chave. E a criptografia por assimetria não tem esse problema, mas, no entanto, a gente pode, como podemos obter, por exemplo, a certeza de que o usuário que está destinado ao final realmente é a pessoa que a gente quer falar. E não é um atacante, por exemplo, disfarçado. Um atacante é uma pessoa mal intencionada, né, que está invadindo o sistema. Então, esses dois problemas ocorrem, por exemplo, na determinação dessa chave que é compartilhada. E essa chave, ela pode, né, como falei, pode ser por simetria e pode ser por assimetria, né, a obtenção dessa chave. E qual seria a melhor situação? Por exemplo, vamos supor, como é que eu vou garantir que a outra pessoa realmente é uma pessoa, a pessoa que eu estou me referindo? Eu poderia, vamos supor que João esteja aqui no Brasil e Maria esteja na Itália. Aí vamos supor que eles precisam mandar um documento, essa chave de comunicação, né, entre eles. Mas antes de tudo, como é que eu vou saber que é Maria mesmo do outro lado? Aí a gente pode pensar, por exemplo, então uma maneira correta seria, se não tivesse toda essa questão desses avanços da tecnologia, seria, por exemplo, a gente ter que deslocar até Maria na Itália e passar essa chave. Isso aí se torna uma coisa meio que totalmente, para os dias de hoje, uma coisa um absurdo, né? Uma outra questão seria um terceiro, né? Garantir que realmente
é Maria do outro lado. Mas aí, nesse caso, mesmo assim, envolver uma terceira pessoa talvez não seja tão interessante. Para isso, a gente pode usar um centro de distribuição de chave, que é um intermediário confiável, que é chamado de KDC, que é na sua sigla em inglês, né? Vem do Keyer Distribution Central, acho que é algo assim. Então, aí eu vou ter justamente uma central, né? É uma autoridade certificadora, que a gente vai falar isso com mais detalhes em uma determinada aula, o que seria uma autoridade certificadora, que ele tem justamente uma chave. Ele vai pegar essa chave, né, pública, que pertence a uma determinada entidade, ou seja, uma pessoa ou um servidor, e essa central autorizada, né, ele é confiável, porque pode se tornar confiar, por exemplo, nas chaves que ela fornece. Então, João vai entrar no servidor da KDC, vamos supor que seja um sistema, uma página web pessoal, por exemplo, e aí ele vai iniciar uma sessão. Essa sessão, a gente vai fazer com que tanto o usuário João como Maria estejam conectados no KDC, né, no sistema mais seguro, né, então tem essa questão do certificado de autorização. Então, João vai solicitar uma comunicação com Maria. Então, o KDC ele vai enviar uma chave, essa chave é uma chave temporária, que é somente para iniciar uma sessão de conversa entre eles. Não é necessariamente a troca das chaves, tá? É uma chave de sessão. Então, ele vai enviar uma chave para João e uma chave para Maria. E em sequência, olha só, você vai ver que é o primeiro passo, o segundo e o terceiro passo é enviar essa chave de sessão que está em vermelho. E por fim, aí João começa a se comunicar com Maria de uma forma mais segura. Como os dados estão sendo cifrados, nesse caso, com a chave que eles receberam, então a mensagem, tudo que está sendo mandado está sendo codificado. Então, para garantir que ele está lhe dando a chave, é o mesmo KDC, por exemplo, ele compartilha a chave simétrica secreta diferente para cada um desses usuários registrados. Então, essa chave é criada pelo servidor. É criada no momento em que ele solicita a comunicação entre os usuários. Nesse caso, vamos supor, se João e Maria são usuários do KDC, então eles conhecem apenas a sua chave secreta. Vamos supor que a chave de João seja chave João KDC e a chave de Maria seja chave Maria KDC. Para se comunicar, então João ele faz justamente um processo, né, por exemplo, que querer uma comunicação com Maria. Ele vai gerar uma chave, o KDC vai gerar uma chave de sessão, por exemplo. Então, o KDC ele recebe a mensagem de certeza que ela vem de João, certo? Então, somente João tem essa chave secreta. Então, ele vai credenciar no sistema através de uma chave que só João tem, que é chave João KDC, vamos supor. E Maria também tem uma chave lá, que é chave Maria KDC. Então, o KDC decifra a mensagem, né, olha só, principalmente, ele vai querer comunicar, né, João usando a chave secreta, com o KDC diz que ele é João e ele quer se comunicar com Maria. Então, o KDC, por sua vez, ele gera uma chave de sessão. Ele recebe essa mensagem porque João se credenciou no sistema através da sua chave secreta, que ele compartilhou no sistema. Nesse caso, colocou a chave, ele logou lá no sistema. Por sua vez, o KDC ele envia uma chave de sessão para João. Ou seja, era uma chave vermelha para iniciar a sessão, essa chave se chama chave de sessão, e envia uma chave chamada chave João KDC. Olha só, tem aqui a legenda para vocês verem, certo? Então, ele envia a chave de sessão para João. Então, o KDC, ele decifra a mensagem e vê que João quer se comunicar com Maria. Perfeito. Então, em seguida, ele gera uma chave para tal comunicação. Então, por exemplo, ele vai gerar aqui uma chave de sessão entre a comunicação com Maria. Essa chave se chama chave João Maria, vamos supor. A chave a tal chave que era chamada chave de sessão, a gente tinha apenas a noção que era para logar no sistema. Então, essa chave, o KDC envia a chave de sessão para João e eu consigo fazer a comunicação. Por quê? Ele envia tanto uma chave de sessão para João como também para Maria. Então, a chave de Maria é o quê? Chave Maria KDC e a chave de João é chave João KDC.
Então, para enviar essa mensagem, o KDC ele cifra também a chave de sessão, que é chave João Maria, com a chave que compartilha João e a chave João KDC. Quando a gente tem aqui justamente na última etapa, o KDC ele cifra essa mensagem e vai fazer a troca de mensagem entre os dois computadores. Então, basicamente, esse controlador ele vai permitir que eu tenha uma melhor confidencialidade dos dados. Por quê? Porque uma vez que João e Maria, só João e Maria, eles conseguem decifrar as mensagens que são cifradas através da chave de sessão. Eu vou ter também uma autenticidade, porque só nesse caso, quando João recebe a mensagem, ele já sabe que é de Maria. Então, ele tem justamente a certeza que essa mensagem foi enviada para Maria. Assim como vice-versa nesse caso, né? E não tem um não repúdio, porque aí nesse caso eu vou ter aqui o problema. Por exemplo, eu não posso negar, né, depois que eu consigo fazer as credenciais no sistema, por exemplo, eu não consigo negar que foi eu que enviei a mensagem. E eu tenho a questão aí do não repúdio, né, bem pertinente aí, pois nem Maria e nem João ele pode negar que foi um deles que enviou a mensagem que foi cifrada. Então a chave João Maria, aqui nesse caso, é o que vai fazer a comunicação de fato, né? Ele vai decifrar e obter a chave de sessão para se comunicar entre elas. Então, essa chave que está em vermelho aqui seria justamente chave João Maria, vamos supor. Então, toda mensagem que João mandar para Maria e que Maria mandar para João deve ser usada através dessa chave de sessão. Então, o algoritmo, vamos supor, João manda uma mensagem, olá Maria, e ele manda a mensagem, o algoritmo ele é ativado com a mensagem e também com a chave, que é essa chave que está em vermelho, que é a chave de sessão na comunicação do KDC. E aí, essa chave é chave João Maria, né? Vamos supor. E aí, Maria, ela recebe essa mensagem, obviamente, para o sistema estar codificado, né? Então, ela ativa a mensagem de João, uma vez que ela credencia, nesse caso, no sistema, nesse caso, e aí ela recebe a mensagem e o algoritmo ele faz o processo inverso, recebe a chave João Maria, nesse caso, ele ativa o algoritmo de decifragem e decifra a mensagem tipo Olá Maria. Então, a mensagem que Maria vai receber a mensagem, mas no sistema ele só salva justamente a criptografia. Né? Nesse caso, só aparece para Maria a mensagem que é descriptografada. Então, o mesmo processo acontece se Maria enviar a mensagem para João também, e ele ativado através de uma chave de sessão, que é chamada aqui, nesse caso, chave de João Maria. Então, esse centro de distribuição de chaves evita, né, por exemplo, que, vamos supor, no WhatsApp mesmo, você quer passar a senha do cartão. Aí, nesse caso, o pessoal fala, não envia a senha do cartão assim por texto, porque pode ser que alguém, por exemplo, tenha clonado o seu WhatsApp e vê a mensagem. Realmente é uma questão de segurança fazer isso, né? Mas mesmo assim, mesmo garantindo, vamos fazer uma videochamada para garantir que é você mesmo. Sim, pode ser que o terceiro realmente, a pessoa do lado realmente seja a pessoa que você quer conversar. Mas será que está seguro o ambiente? Lá no WhatsApp tem um processo de ele está tentando ser mais seguro o mais possível, né? Tipo, tem a questão da criptografia dos dados e tem um emparelhamento, né? Nesse caso, entre os dois aparelhos na comunicação aqui na troca de mensagem. E está tentando ser mais seguro possível. Mas aí, mesmo assim, tem ameaças, né, externas que, às vezes, clona, né? Que a gente viu exatamente o processo dos tipos de ameaças que pode acontecer, né? Que aí uma pessoa clona o WhatsApp e aí consegue mandar mensagem passando pelo terceiro, né? Então, é sempre interessante fazer, justamente evitar essas ameaças, né? Evitando clicar em links, né? Por exemplo. E também quando alguém pedir dinheiro emprestado, certificar se realmente a outra pessoa realmente é a pessoa da linha. Mas evitar o máximo possível esses tipos de comunicação, porque sempre a gente tem ameaças aí envolvidas, certo? Então, só recapitulando aqui, esse KDC é como se fosse um sistema. Olha só, eu quero falar com Maria, eu quero pedir a senha do cartão dela emprestado, e eu vou fazer justamente uma comunicação através de um sistema seguro, através de um KDC, que é um centro de distribuição de senhas, né? Eu não tenho nenhum exemplo aqui no momento, mas deve existir, né? Se você pode pesquisar facilmente aí na internet,
exemplos de KDC, ou seja, centro de distribuição de chaves, por exemplo. Talvez apareça alguns sistemas online que você credencia lá, e aí você consegue iniciar através de uma chave de sessão, que é iniciado para ambos, né? Então, por exemplo, João ele pode usar uma chave secreta inicialmente, quando ele está logando no sistema. Ambos estão logados, e aí ambos estão logados através de uma chave inicial, que é uma chave inicial de sessão. Esse KDC, por exemplo, ele vai receber a mensagem, ter certeza absoluta que, né, nesse caso, ela vem de João, porque somente João tem essa chave secreta. Então, uma vez que ele credencia, vamos supor que seja essa chave secreta, né, de João, seja chave João KDC, né, que é o azulzinho. E aí o KDC também decifra essa mensagem e vê que João quer se comunicar com Maria, e em seguida ele gera uma chave também para tal comunicação. Então ele vai ter uma chave, Maria vai ter uma chave, né? Uma chave de sessão, que é chave Maria KDC, e ele gera justamente a mensagem, uma chave que é comum para os dois, que é chave João Maria. Então essas chaves aqui são chaves públicas. E aqui são as chaves que pode ser chaves realmente em comum, né? Porque ele consegue aqui usar o conceito de simetria, né? Porque ela ativa através de uma mesma chave, tanto a troca de mensagem. Obviamente, aqui tem assimetria e simetria ao mesmo tempo. Tem assimetria aqui, porque cada um tem uma chave, mas a comunicação é feita através de uma única chave. Então aqui eu vou ter justamente a simetria, porque está tendo apenas uma chave, e a assimetria aqui por conta que cada um tem uma chave para iniciar a sessão, certo? Então a gente evita um pouco aqui a questão de ter mais segurança aqui, né, dos dados, né, no envio através do centro de distribuição de chaves. Bom, tem também aqui a proposta híbrida, né? Nesse caso, já expliquei um pouco, mas aí eu posso dar uma geral. Mas é o seguinte, eu vou ter aqui na criptografia híbrida, como o próprio nome está dizendo, ele é um conjunto de criptografia simétrica e assimétrica. Então, ele consiste em unir a segurança da criptografia assimétrica. A assimétrica é mais segura quando comparada à assimétrica. A assimétrica é mais segura. Olha, a assimétrica é mais segura do que a simétrica, certo? Porém, a simétrica é mais veloz do que a assimétrica. Então, essa aqui é mais veloz e essa aqui é menos veloz. Essa aqui é mais segura e essa aqui é menos segura. Então, a gente pode mesclar as duas coisas. Então, elas são usadas tanto em chaves públicas e privadas quanto em chaves de sessão. Então, é muita chave, né, para ser administrada. Então, quanto mais chaves, né, mais portas, né, para evita-se ataques, o atacante, né, ter sucesso na questão da invasão do sistema. Isso vai ter aqui, podemos fazer uma combinação de estratégias. Por exemplo, aqui a gente pode usar a criptografia assimétrica, que ela é mais segura, porém mais lenta, para usar a chave secreta, né, de forma mais segura, que é a chave secreta para cada uma. E a criptografia simétrica para criptografar a mensagem e a informação em si, que vai tornar o algoritmo mais rápido, ou seja, a mensagem ela vai ser enviada de uma forma mais rápida. Então, a gente pode usar a criptografia simétrica para criptografar a mensagem. Então, como é que seria isso? Então, João ele quer comunicar com Ana aqui. Então, o que vai acontecer? Ele vai gerar uma chave secreta, certo? Ele vai gerar essa chave secreta que vai iniciar a sessão. Essa chave ela é usada para criptografar a mensagem. Então, ele vai ativar o algoritmo de criptografia, ele manda uma mensagem simples para Ana, e através dessa chave secreta, ele vai justamente criptografar a mensagem. Então, esse processo de criptografia é usado com o conceito de simetria, porque ele vai fazer isso de forma rápida, né? Então, a gente está usando isso aí de uma forma mais rápida, né, nesse caso. No entanto, a Ana, por exemplo, não conhece essa chave. Então, é preciso que João envie a chave para ela. Como é que acontece essa chave que é enviada para Ana, para que ela consiga descriptografar a mensagem? Então, João manda a mensagem para Ana. Essa mensagem ela é criptografada por conta da chave secreta,
Aí, nesse caso, a criptografia acontece com a chave pública, nesse caso, né? Então, pertence a ela e contendo justamente a chave de sessão. Em sequência, Ana recebe essa mensagem. Essa mensagem ela contém justamente a chave pública. Como a chave pública ela foi criptografada, nesse caso, a mensagem ela é enviada para Ana. Ela descriptografa essa mensagem, ela recebe essa mensagem e decifra a sua chave privada, obtendo justamente a chave de sessão. E isso vai permitir com que ela faça comunicação diretamente com o João, porque aí com a chave secreta dela, que ela foi criptografada, ela consegue fazer a comunicação agora, porque o algoritmo ele descriptografou e fez com que ele gerasse a chave de segurança aqui para Ana, a chave secreta para fazer a comunicação com o João. Então, João e Ana ele começam a se comunicar com essa chave de sessão, porque essa chave foi compartilhada entre eles. Então, eu vou ter aqui uma chave pública que foi enviada para Ana. Essa chave ela foi criptografada, né, por conta do algoritmo. Essa mensagem ela chega para Ana. Essa chave ela é uma chave que está criptografada e está privada ao mesmo tempo. Então, através do algoritmo, ela descriptografa a mensagem, a chave, e ela consegue agora logar na comunicação e fazer a comunicação diretamente com essa chave compartilhada. Aí, com base nisso, a gente consegue ter aqui algo que é simétrico e assimétrico no processo. Bom, aqui a gente falou, né, basicamente dos processos de comunicação que acontecem através da criptografia. Existe justamente a criptografia simétrica, a assimétrica e a forma híbrida. O principal objetivo aqui é justamente a segurança, né, um mecanismo de segurança como acontece na rede. Então, essa é uma forma, né, de segura, por exemplo, principalmente quando a gente quer... É usado, por exemplo, principalmente quando você está logando em sites de segurança, que você coloca a senha, por exemplo. Você pode usar a criptografia como uma maneira, né, de você colocar uma senha, por exemplo, você digita a sua senha e o usuário mal intencionado não consegue saber sua senha por conta que houve o processo de criptografia da senha. E somente o sistema, né, ele vai salvar a senha lá no sistema, do seu sistema criptografada. Mesmo que tenha ameaças no sistema, ele não consegue pegar a sua senha de fato. Ele pega a senha criptografada. E aí, com base no algoritmo que existe, né, e com a sua chave de segurança, você consegue descriptografar, por exemplo, se você quiser visualizar a sua senha. Então, no sistema você consegue visualizar, mas aí, obviamente, tem toda uma questão de segurança por trás, né? Por isso, evitar-se o máximo possível as ameaças, certo? Aqui eu estou mostrando a parte conceitual, a parte teórica, né? A gente mostrou apenas uma visão alto nível do que seria a parte de criptografia, usando justamente funções. Lá no Java a gente fez até alto nível, mas envolve outras questões aqui de redes, né? Que a gente está trabalhando com o conceito de segurança de redes, mas quando eu falo de redes, eu estou me referindo justamente a dois computadores. Então, a segurança do computador é muito importante quando a gente está falando da troca de mensagens, de informações entre esses dois dispositivos. Então, a gente tem aqui essas estratégias, né? A primeira estratégia a gente viu nessa aula de hoje, e na próxima aula a gente vai ver o outro mecanismo de segurança, que é a parte de autenticação, certo? A gente vai agora para um outro momento, que é para sanar algumas dúvidas.